Bem, alunos, vamos para a correção da segunda parte da atividade, que é a divisão de números naturais. Então, questão de número 1. Joana pretende fazer a leitura de um livro que ela comprou em apenas 22 dias. Se esse livro tem 990 páginas, sabendo que ela irá ler exatamente o mesmo número de páginas por dia, quantas páginas ela irá ler em cada dia? Ou seja, uma questão de divisão, né, gente? Nós temos aqui o total de páginas, tá? Que é 990. Opa! Nós temos aqui o total de páginas, né? Que é 990, e nós temos aqui a quantidade de dias que ela pretende ler todo o livro. Ou seja, quantas páginas por dia ela terá que ler para conseguir finalizar esse livro em 22 dias? Então, para isso, basta a gente resolver a divisão, né? Então, nós temos aqui 990. Nós temos aqui 990. E esse 990 nós vamos dividir por 22. E aí nós devemos lembrar que numa divisão nós temos aqui o nosso dividendo, que é o 990, e nós temos aqui o nosso divisor, que é o 22. Sendo que para que você consiga resolver a divisão pelo algoritmo da divisão, basta apenas que você saiba multiplicar, né? Isso é o pressuposto, é o pré-requisito. Então, pelo algoritmo da divisão, o dividendo ele nunca pode ser menor do que o divisor. Ele só pode ser maior ou igual, mas não pode ser menor. Então, 990 ele é maior do que 22 e é muito maior. Para facilitar o nosso cálculo, na divisão, nós vamos considerar o seguinte. Nessa divisãozinha, nós vamos considerar o seguinte fato. Vamos pegar aqui e considerar apenas o 99, porque por si só, 99 já é maior do que 22, certo? Então, para facilitar o nosso cálculo, nós vamos considerar apenas o 99. E eu já havia dito a vocês que para que você consiga dividir, muita gente tem dificuldade, muitos alunos têm dificuldade em aplicar o algoritmo da divisão. Então, qual é o truque que você pode estar aplicando? Então, primeiramente, para que você consiga dividir, é importante que você saiba a multiplicação. Você tem que saber multiplicar. Então, o que é que eu preciso saber da multiplicação? A multiplicação do divisor, que é o 22. Então, eu tenho que saber que 22 vezes 1 corresponde a 22, que 22 vezes 2 corresponde a 44, que 22 vezes 3 corresponde a 66, que 22 vezes 4 corresponde a 88, 22 vezes 5 corresponde a 110, e assim por diante. Então aqui eu vou continuar minhas multiplicações, certo? E aí você lembra que eu disse que para você dividir é importantíssimo que você saiba multiplicar. Então, quando você monta o algoritmo, a pergunta que você se faz é o seguinte, ó. Lembra por que eu estou utilizando aqui apenas o 99 do 990? Porque o 99 ele já atende à regra da divisão. Qual é a regra? O dividendo ele nunca pode ser menor do que o divisor. Ele pode ser maior ou igual, mas não pode ser menor. 99 já é maior do que 22. Então eu posso aplicar a regra. E qual é a regra? Eu quero saber quantas vezes o 22, que é esse valorzinho aqui, ó, ele cabe dentro do 99. Eu quero saber quantas vezes o 22 cabe dentro de 99. Para isso eu vou precisar utilizar o quê? A multiplicação. Quantas vezes o 22 cabe dentro do 99? E a resposta é essa, ó, 4 vezes. Porque 22 multiplicado a 4 dá 88. 22 multiplicado a 5 dá 110. 110 não cabe dentro de 99, mas o 88 cabe. Então, você vai começar por aí. A pergunta é essa: quantas vezes o 22 cabe dentro do 99? Aí a resposta será essa, ó. 4 vezes. 4 vezes 22, ó, dá exatamente 88. E 88 cabe dentro de 99. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse 88 e vou subtrair de 99. E vou perceber que o resultado vai dar 11, né? Então sobram 11. Você lembra que eu não trabalhei ainda com esse zerozinho aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer com esse zero? Vou pegar o zero e vou descer ele até o 11. E aí nós vamos formar agora o número 110. Esse número 110 é o nosso novo dividendo. Esse número 110 aqui, ó, é o nosso novo dividendo.
Então, agora eu vou continuar o processo. Eu vou fazer novamente a pergunta. Eu vou levar em consideração agora, ó, é o número 110. E vou fazer novamente a pergunta. Ó, quantas vezes o 22 cabe dentro de 110? E aí eu vou perceber que o 22 cabe dentro do 110, ó, 5 vezes. Por quê, professor? Porque 5 vezes 22 é exatamente 110. E o que é que eu faço agora em relação ao anterior? Subtrai 110 menos 110. Opa! 110 menos 110, ó, deixa resto zero. Então, significa dizer o quê? Que a nossa divisão foi encerrada. Encontrei o resto igual a zero. Ó. O resto dessa divisão aqui deu zero. Então, significa dizer que eu finalizei a divisão. E qual é o resultado obtido? O resultado obtido, ó, 45. Ou seja, Joana vai precisar exatamente de 45 dias para ela conseguir ler. Ou, na verdade, ela vai conseguir ler por dia 45 folhas 45 páginas, né? Folhas desse livro, certo, pessoal? Então, vou colocar aqui 45 páginas desse livro, certo? Essa leitura vai ser possível em 22 dias. Qual seria uma outra maneira alternativa de resolver, professor? Como nós temos aqui alternativas, você poderia pegar o número 22 e buscar um número dessas alternativas que, ao multiplicar 22 por um número, o resultado seria 990. E aí o resultado só pode ser 45, né, gente? Quando você pega 22 e multiplica por 45, o resultado que você obtém é 990. Então, você pode resolver aplicando a divisão ou pode aplicando a multiplicação, que é a operação inversa. Então, está aí o resultado. 45 páginas por dia, certo, gente? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Diz o seguinte, na segunda, uma escola tem 456 alunos para distribuir em 15 salas de aula. Em 2 salas serão colocados somente 20 alunos, certo? Em cada uma delas, 20 alunos em cada uma delas. E o restante dos alunos serão divididos igualmente entre as outras salas restantes. Quantos alunos serão colocados em cada uma das outras salas? Então é o seguinte, nós temos aqui o seguinte, nós temos 456 alunos que devem ser distribuídos em 15 salas. Só que em 2 dessas salas serão colocados somente 20 alunos. Então, 20 de uma com 20 da outra dá um total de 40 alunos. Então, o primeiro passo aqui vai ser o seguinte, pegar 456 e retirar os 20 alunos de cada uma dessas 2 salas. Então, eu sei que 20 mais 20 dá 40. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou descontar, tá? Fazer aqui a subtração. Então, vai ficar 6 menos 0, 6. 5 menos 4 dá 1. E aqui sobraram 4. Ou seja, esses 416 serão distribuídos em quantas salas? Bem, se eu tenho 2 salas com 20 alunos e já retirei, ó, 40 alunos, vão sobrar quantas salas? Se eu retiro 2 salas, sobram 13. Tá? Então, vai ser isso. Ó, 416 alunos dividido para 13 salas. Então, é isso que a questão quer saber. Quantos alunos serão colocados em cada uma das salas? Então, o mesmo procedimento da questão anterior. Vamos aplicar aqui o algoritmo. 416 dividido por 13. Nosso dividendo está aqui, ó, 416. Ele é muito maior que 13. 416, esse valorzinho aqui, ele é muito maior do que o 13. Por ser muito maior, eu já sei que é possível calcular a divisão, mas eu posso diminuir esse meu processo para facilitar. Posso considerar apenas aqui o 41, porque o 41 por si só, o 41, ele é maior do que 13, ele já atende a nossa condição. Então, nós vamos fazer isso, tá, gente? Então, o que é que eu vou precisar utilizar aqui na divisão? A multiplicação do 13, né? Então, vamos fazer aqui a multiplicaçãozinha aqui do ladinho para facilitar. Ó. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3, 39. E assim por diante. Tá? Então é interessante que você saiba a divisão. Então vamos começar aqui pelaquela velha perguntinha. Ó. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 41? E aí eu vou perceber que o 13 cabe dentro de 41, ó, 3 vezes. Aqui. 3 vezes. E aí? 13 vezes 13
3 vezes 13 dá 39. Então, se eu multiplicar aqui o 13 pelo 4, gente, com certeza o valor será superior, né? Se você pegar aqui 13 vezes 4, 4 vezes 3, 12, né? Vai 1, desce 2. 4 vezes 1, 4, com 5. Então, dá 52, ó. Se eu pegar o 13 e multiplicar por 4, ele não vai caber dentro de 41, porque 52 é um valor superior a 41. Mas 3 vezes 13 dá 39, ou seja, o 13 cabe dentro do 41 3 vezes. E aí vão sobrar quantas unidades? Aí eu faço aqui a subtraçãozinha. 41 menos 39, gente. Quanto é que é 41 menos 39? São 2 unidades, certo? E o que é que eu faço agora? Você está lembrado que esse 6 aqui eu não utilizei ele ainda. Então, o que é que eu faço com ele? Eu baixo até o 2. E aí, compondo, eles formam o número 26. E 26 agora vai ser o nosso novo dividendo. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou tornar a fazer a mesma pergunta. Ó. E qual é a pergunta, professor? Quantas vezes o 13 cabe dentro do 26? E quantas vezes o 13 cabe dentro do 26? Eu percebo que o 13 cabe apenas 2 vezes. Ó. 2 vezes 13, 26. Então, aí está resolvido o nosso problema. Ó. 2 vezes 13, 26. Olha aí. Então, quantos alunos serão colocados em cada uma das outras salas? São 32 alunos. Nas duas primeiras salas, vão ficar 20 alunos em cada uma delas. E nas outras 13 salas, ficarão 32 alunos. Então, está aí a resposta. Ó. 32, letra C. Vamos agora para a correção, para a resolução da terceira questão. O dono de um sítio colheu 850 mangas. As caixas usadas para transportar essas mangas cabem 25 unidades cada uma. Quantas caixas o dono do sítio precisará transportar com as mangas, colocando o máximo de frutas em cada caixa? Então, ou seja, uma questão aqui de divisão, né, minha gente? Nós temos aqui 850 mangas. Em cada uma dessas caixas vão caber quantas mangas? 25. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que em cada caixa cabem 25. Então, quantas caixas eu vou precisar utilizar? Certo? Então, aqui nós temos o nosso dividendo, que é 850, e nós temos aqui o nosso divisor, que é o 25. Como o nosso dividendo 850 é muito maior do que 25, para facilitar, nós podemos utilizar apenas aqui para início de cálculo 85. Por quê, professor? Porque o 85 ele já atende a condição. E qual é a condição? Que o dividendo tem que ser maior do que o divisor. E nós sabemos aqui que o 85 ele já é maior do que o 25. Então, nós podemos dividir essa divisão em etapas. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar fazer aquela perguntinha. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 85? Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos escrever aqui a tabuada do 25 para facilitar, minha gente? Vamos lá, professor. Então, vai ficar 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2 é igual a 50. 25 vezes 3 é igual a 75. 25 vezes 4 é igual a 100. E assim por diante, certo? Então, vamos lá para a pergunta novamente. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 85? Eu vou perceber que o 25 cabe dentro do 85 3 vezes. É, professor? Sim, 3 vezes. Que dá 75. E 75 para 85 sobram quantas unidades? Se você fazer 85 menos 75, se você fizer, você vai encontrar 10 unidades. Beleza, gente? E aí o que é que vai acontecer agora? Perceba que de 850 nós só utilizamos 85. Sobrou o zero. O que é que a gente vai fazer com esse zero? Nós vamos baixar esse zero até o 10, que foi o resultado da subtração. E aí a composição, esse número se tornará 100. E o que é que esse 100 é? Ele representa o que? O nosso novo dividendo. Então, se o 100 representa o nosso novo dividendo, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos continuar a divisão na etapa. Vamos fazê-la aquela mesma pergunta. Quantas vezes esse número 25 ele cabe dentro de 100? Quantas vezes, gente? Quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? E aí nós vamos perceber que são justamente 4 vezes. Exatamente 4 vezes. Então,
Por quê, professor? Porque 4 vezes 25 equivale a 100. E 100 menos 100 deixa resto 0. Então significa dizer o quê? Que para transportar 850 mangas, eu vou precisar de quantas caixas? 34 caixas. E dentro de cada caixa ficarão 25 unidades, beleza? De mangas. Então nós vamos precisar de 34 caixas. Beleza? Então nós temos aí a nossa alternativa que também é a letra C. Vamos agora, gente, para a questão de número 4. Beleza? E a questão de número 4 diz o seguinte: uma TV está sendo vendida por R$ 1.458 com venda parcela em 6 vezes sem juros. Então, essa venda aqui está sendo parcelada em 6 vezes sem juros. Né? Qual valor será pago por cada parcela por quem comprar a TV nessas condições de pagamento? Então, aqui ficou meio estranho, né, gente? O enunciado provavelmente foi um erro aqui de palavra, né, de concordância. Então, nós temos essa TV que vale R$ 1.458. Ela vai ser vendida em 6 vezes sem juros, tá? Então, qual vai ser o valor pago em cada uma das parcelas? Então, o que é que você vai ter que fazer aqui? Você vai pegar o valor, que é 1.458, e vai dividir ele pela quantidade de parcelas. E qual é a quantidade de parcelas, minha gente? Opa, só ajeitar aqui sim. E qual é a quantidade de parcelas, minha gente? É 6. Então, nós temos aqui o nosso dividendo, nós temos o nosso divisor. 1.450 é muito, mas muito maior do que o 6. Então, para facilitar a nossa divisão em etapas, nós podemos considerar aqui o número 14, ó, porque o 14, por si só, ele já atende a regrinha, né, que o 14 ele é maior do que o 6. Então, vamos utilizar isso. E para facilitar de praxe, né, nós vamos lembrar da multiplicação do divisor, que é o nosso número 6. Né? Vamos lembrar que 6 vezes 1 é 6, que 6 vezes 2 é 12, que 6 vezes 3 é 18, que 6 vezes 4 é 24, que 6 vezes 5 é 30 e assim por diante. É importante que você saiba a tabuada. E aí nós vamos fazer aquela velha pergunta, né? Quantas vezes o 6 cabe dentro do número 14? E aí nós vamos perceber que são 2 vezes. Ó. Por quê, professor? Porque 2 vezes o 6 dá 12. É um número menor do que 14. Se é menor é porque cabe. E sobram quantas unidades? De 12 para 14? 2 unidades, certo? É o que acontece agora? Eu percebo que o 2, que é o resultado, é o nosso novo dividendo. Só que o 2 ele é menor do que o 6. Qual é a regra? Não pode. O dividendo, a regra é essa. O dividendo, ele tem que ser maior do que o divisor. Beleza? Só assim eu posso dividir. Então, como o 2 ele é menor do que o 6, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o 5 que eu não utilizei e vou baixar ele. E aí, quando eu baixo o 5, eu percebo que 25 ele já é maior do que 6. Então, eu vou poder continuar dividindo por partes. Eu vou fazer novamente aquela velha pergunta. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 25? E aí, quantas vezes o 6 vai caber dentro do 25? Eu vou perceber que cabe 4 vezes. Ó. Por quê? Por quê, professor? Porque 6 vezes 4 é igual a 24. Então, o 6 cabe dentro do 25 4 vezes. Porque esse 4 vezes 6, ó, 24. E sobram quantas unidades? Sobra uma unidade. E aí nós vamos perceber que o resultado, que é 1, é o nosso novo dividendo. Só que o 1 ele é menor. Esse número 1zinho aqui, ó, esse número 1, ele é menor do que o 6, que está aqui em cima. Ó. Ele é menor do que o 6. Então, o que é que eu vou fazer agora? Como eu ainda não utilizei o número 8, ó, vou pegar esse número 8 e vou descer até o número 1, que foi o resultado. E aí, juntamente, eles vão formar o número 18. Ele compôs com o número 1 o número 18. E o que é que eu vou fazer agora? 18 é o nosso novo dividendo. E aí eu vou perguntar, quantas vezes o 6 cabe dentro do 18? E aí eu vou perceber que cabe em 3 vezes, né, gente? Por quê? Porque 3 vezes 6 equivale a 18. E 18 menos 18 deixa resto 0. Se nós encontramos resto 0, significa dizer que a divisão ela é
exata e que nós chegamos ao resultado. E qual vai ser o resultado? R$ 243. Esse aqui vai ser o valor pago em cada uma das 6 parcelas. Então tá aqui 243. Beleza, gente? Bem, gente, vamos para a leitura da quinta questão. Um celular custa R$ 2.850. A loja está vendendo esse aparelho com uma entrada de R$ 500 e o restante em 5 parcelas. Qual o valor de cada parcela? Então, primeiramente, nós devemos observar que esse celular aqui ele vai ser vendido com uma entrada de R$ 500. Ou seja, no ato da compra, eu já tenho que pagar os R$ 500. Aí, o que sobrar, eu divido em 5 parcelas. Então, vamos pegar aqui 2.850 e vamos retirar aqui o valor da entrada, que é R$ 500. E aí eu percebo que ao subtrair 2.850 por 500, né, tirando R$ 500, vai sobrar 2.350. Esse é o valor aqui que vai ser parcelado em 5 vezes. O que é parcelar em 5 vezes? É dividir em 5 vezes. Então, esse valor aqui, 2.350, será o valor que eu vou precisar dividir para encontrar o valor de cada uma das parcelas. Sabendo disso, vamos aqui montar aqui o nosso algoritmo, né? Então, 2.350 dividido por 5. Pela regra, o nosso dividendo, que é 2.350, ele tem que ser maior do que o 5. E nós percebemos que 2.350 é muito maior. Então, novamente, nós vamos executar essa divisão por partes. E a parte que eu vou observar aqui, que já dá para fazer a divisão, vai ser a composição do 2 e o 3, que formam o número 23. O 23, por si só, ele já é maior do que o 5. Então, já é possível iniciar a divisão por aí, tá, gente? Então, fazendo aqui a nossa multiplicaçãozinha, né? Porque para dividir, a gente tem que saber multiplicar. Então, é importante lembrar que 5 vezes 1 é 5. Que 5 vezes 2 são 10, que 5 vezes 3 equivale a 15, que 5 vezes 4 equivale a 20, que 5 vezes 5 equivale a 25 e assim por diante. É uma das multiplicações mais simples, né, de você resolver. E aí, sabendo disso, vamos fazer a seguinte pergunta. O 5 que nós temos aqui, ele cabe dentro do 23 quantas vezes, gente? E aí você vai perceber que cabe 4 vezes. Então, por que, professor? Porque 4 vezes o 5 equivale a 20. Equivale a 20, né? E aí o 5 cabe dentro do 23 4 vezes. E aí dá 20. 20 para 23 sobram quantas unidades ainda? Ele cabe 4 vezes, mas sobra ainda espaço. Esse espaço é representado por unidades. Sobram quantas unidades ainda? 3. E o que é que acontece agora? Esse 3 aqui, ele é o nosso novo dividendo. Só que, na regra da divisão, o dividendo ele tem que ser maior do que quem? O divisor, que é o 5. E o 3 ele não é maior do que o 5. Mas para que ele se torne maior, e como eu não utilizei o número todo ainda, eu vou pegar o 5 que está aqui, ó, e vou descer ele, vou baixá-lo até o 3. E aí a composição do 3 e do 5 formam o número 35. E agora eu vou fazer novamente a pergunta, que já conseguimos perceber que o 35 é maior do que o 5. E aí eu lhe faço a pergunta, quantas vezes o 5 cabe dentro do 35? Nós vamos perceber que apesar daqui na tabuada não estar aparecendo, mas o 5, ó, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Então nós sabemos que o 5 cabe dentro do 35 7 vezes, que dá 35. 35 menos 35 deixa resto 0. Ah, professor, então zerou tal resultado. Sim, mas você vai perceber que esse zero aqui não foi utilizado ainda. Como nós já encontramos aqui o resto igual a zero, ó, e não utilizamos esse zero, o que é que vamos fazer agora? Vamos pegar esse zero, ó, e acrescentar o resultado. Tá? Então vamos colocar o zero aqui. E aí o número que nós vamos encontrar é o 470. Nós não utilizamos esse zero aqui, não precisou utilizá-lo no processo de divisão. Então eu acrescento ele ao resultado. E aí nós temos o quê? Nós temos o número 470. Vou colocar aqui, ó. 470. Significa dizer que 470 é o valor de cada uma das 5 parcelas. Então nós acabamos de encontrar o resultado, que é a letra B, 470.
Certo, gente? Então, essa foi a atividade correspondente à divisão de números naturais. Beleza, alunos? Então, até a nossa próxima aula, nossa próxima correção.